Olha, eu bem que tento não falar nesse sujeito, mas o índice de insanidade é tão escandaloso que eu não consigo ficar calado. Você prestou atenção no que ele disse em Bagé, no Rio Grande do Sul? Se você não ficou sabendo, vou reproduzir o trecho mais absurdo quando ele disse que as pessoas morrem de muitas causas e que isso é da vida. Que as pessoas morrem de muitas causas é óbvio, mas em seguida ele completou com a seguinte aberração: o fechamento do comércio provoca recessão e, em cima da miséria, vem o socialismo. É isso que vocês querem para o Brasil? Gente, será que o povo brasileiro emburreceu? Isso que ele disse nem ideologia é, isso é paranoia. É aquela velha história surrada que prevalece desde a época da ditadura de ver comunista até debaixo da cama. É preciso lembrar que existe diferença entre comunismo e socialismo. Mas isso não vem ao caso nesse vídeo específico, porque a fala dele só tem um objetivo: promover lavagem cerebral, o que acontece já há um bom tempo no Brasil, né? Caramba, será que as pessoas não percebem a estupidez dessa colocação? Ele disse isso a pretexto de combater as medidas de prevenção contra o coronavírus, defendendo a abertura total do comércio e o fim do isolamento social, porque as pessoas vão morrer de qualquer jeito e isso faz parte da vida. É como se dissesse: arrisquem suas vidas, morram se for preciso, para livrar do socialismo os que continuarem vivos. Será que os brasileiros que caem nessa conversa perderam o juízo, a capacidade de raciocínio, ou nasceram destituídos de cérebro? Quer dizer, então, que todos os que tentam se proteger ou que defendem que as pessoas se protejam são comunistas ou socialistas, elaborando um plano? É por isso que eu sou contra ideologias, porque elas levam ao fanatismo, e é por isso que eu chamo de ideologismo, que é a mistura de ideologia com fanatismo. E o que fazem os fanáticos? Inventam até medidas sórdidas para ganharem um jogo sujo de qualquer jeito, mas ficam nervosinhos quando o time deles perde porque acreditam que a arbitragem roubou. Você percebe como o fanatismo é maléfico em todas as áreas, seja na política, na religião ou no futebol? E que as consequências são sempre negativas e até mortais, tanto na política como na religião e no futebol? E alguns fanáticos chegam a esse estado de paranoia que, na verdade, é intencional. O objetivo é fazer lavagem cerebral nas pessoas. E a tática é sempre a mesma: confundir as coisas. Lembra que eu falei em vários vídeos sobre a tática do sofisma, que é misturar as coisas para confundir a mentira como se fosse verdade? Então, ele primeiro diz que as pessoas morrem de várias causas. E com isso, todo mundo vai concordar, né? E em seguida, joga essa lavagem de que, se a preocupação é evitar as mortes, isso vai acabar em socialismo. Olha, podem assistir a todos os meus vídeos e eu duvido que me vejam fazer apologia do comunismo. Mas o fato de eu não defender comunismo não me torna um defensor do capitalismo escravocrata, que defende que a maioria se torne escrava para sustentar as regalias e os privilégios de uma minoria. E é isso que está em jogo e que as pessoas não percebem, ou fingem que não percebem. E sabe o que as pessoas também não percebem? Que quem acaba defendendo o socialismo, mesmo sem querer, é o Bolsonaro. Porque ele diz que, se vier a miséria, vem o socialismo. Então, ele está dizendo que o socialismo é que é eficaz para combater a miséria. E é isso que está por trás de tudo. Porque, para combater a miséria, o capitalismo tem que deixar de ser escravocrata. E isso eles não querem. Os que combatem as medidas preventivas chegam ao cúmulo de comparar as mortes decorrentes do coronavírus a fatos que não têm nada a ver. Elas dizem que milhares de pessoas morrem todo dia de outras causas e que isso justificaria que parassem de se preocupar em se prevenir. Agora, eu pergunto: existe máscara para proteger contra acidente de avião? Se todo mundo entrar no avião de máscara, isso vai impedir o avião de cair?
vai impedir um acidente? Existe remédio ou vacina que impeça acidente automobilístico? Você achou essas perguntas absurdas, não é mesmo? E são absurdas. Evidentemente são absurdas. E sabe por que você achou absurdas? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mortes por outras causas não podem servir de suposta justificativa para abolir todas as medidas preventivas e dizer às pessoas que elas vão morrer de qualquer jeito. Mas a comparação que assusta, essa ele não fez. Mesmo com as medidas preventivas, morre no Brasil diariamente número de vítimas comparável ao número de vítimas de 5 acidentes aéreos por dia, ou mais. E quando é acidente aéreo, todo mundo se assusta. Mas quando é morte como resultado da pandemia, tem que relaxar e não tomar qualquer medida de prevenção. Ora, francamente, né? E as pessoas sem cérebro dizem que o total de mortes é prova de que as medidas preventivas não surtem efeito, mas não falam que essas medidas sempre foram relaxadas ou mesmo não foram cumpridas em várias cidades brasileiras. E se sentem também no direito de adivinhar que sem essas medidas preventivas, ou seja, sem nenhuma prevenção, o número de mortes seria igual ou até menor. Olha, mesmo sabendo, e elas sabem, mas o cinismo não deixa reconhecer, que nas localidades onde houve negligência ou relaxamento, o número de mortes aumentou. Teve um dia que uma pessoa me disse que a Covid-19 é doença de rico, porque tem rico morrendo. Mas sabe qual é o rico que morre? É exatamente aquele que não se previne. Porque o rico que se previne não pega Covid e tem mais recursos para se proteger. Você viu a mansão que o jogador Cristiano Ronaldo alugou a peso de ouro para se isolar na quarentena com a família dele? Você já viu os gigantes iates e os verdadeiros bunkers, onde os milionários e bilionários se isolam com a família? Então, quem corre risco mesmo é o pobre e o miserável que tem que se entulhar com mais de 10 pessoas no mesmo cômodo dentro de um barraco. E isso não é comunismo nem socialismo, isso é realidade. As estatísticas não deixam a menor dúvida. Em países como Estados Unidos e Brasil, as populações negras apresentam maior vulnerabilidade com relação ao novo coronavírus em comparação a pessoas brancas. Índices sociais, econômicos e a dificuldade de acesso à saúde figuram entre os principais fatores que evidenciam as diferenças nas taxas de letalidade e de infecção. Então, na medida em que se prega o relaxamento de medidas preventivas de forma irresponsável e até zombeteira, isso é genocídio mesmo, provocado e incentivado pelo discurso em defesa da morte.